E o Afro, a verdadeira história sobre os testes nucleares da França na África e na Nigéria. Deixe-me te levar de volta a 16 de julho de 1945. Caraca. Neste dia, uma equipe de engenheiros nucleares detonou o primeiro dispositivo nuclear do mundo, aqui no Novo México. É difícil colocar em palavras o quão importante foi este momento, porque ele deu início a uma nova era militar. Depois do Caraças. bombardeamento de Hiroshima e Nagasaki, o mundo virou para uma corrida nuclear. Mais tarde, a União Soviética desenvolveu a sua bomba atômica e, para você ter ideia, desde 1945, pelo menos 8 países realizaram um total de 2.056 testes nucleares. Meu As Deus. detonações das bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki se tornaram as mais conhecidas do mundo. Mas pouco se fala das bombas atômicas que foram detonadas em África, aqui na Argélia, onde a França detonou bombas nucleares mesmo depois da sua independência. Então, Meu Deus, eu não o sabia que disso. fez a França detonar bombas nucleares na Argélia, mesmo sem eles Sério? estarem em guerra? Meu Deus. Não sabia disso. Meu pai. Se- 17 bombas nucleares. Olá, seja bem-vindo. Se você é novo aqui no canal, eu me chamo Rui Júnior e no vídeo de hoje vamos falar de como a França detonou 17 bombas nucleares Caramba. na Argélia. E, claro, esse é um tema que pouca gente fala, ou se calhar muita gente não sabe. Mas se até o final deste vídeo você achar que lhe agregou alguma coisa, por favor, não se esqueça de dar aquele soco no like, partilhar com mais pessoas, porque isso sim nos motiva a trazer mais vídeos para você. Então, sem mais delongas, vamos falar de como a França detonou 17 bombas nucleares na Argélia. E claro, Que estupidez. vamos começar com algum contexto histórico. A colonização dos franceses ao território que é conhecido atualmente como Argélia começou em 1830 e foi por causa deste homem, Pierre de Val. E ao longo dos Caraca, anos não houveram várias tentativas de resistir à colonização francesa, mas todas elas fracassaram. A maneira como o domínio francês Foi foi no meu ano. estabelecido na Argélia durante os anos 1830 a 1847 foi marcado por violência e incompreensão mútua entre governantes e governadores. Inclusive, o político e historiador francês Alexis de Tocqueville escreveu que, abre aspas, a colonização tornou a sociedade muçulmana mais bárbara do que era antes da chegada dos franceses. Nem quero imaginar o que os franceses fizeram com eles. Mesmo a sério. É difícil avaliar em termos humanos as perdas sofridas pelos argelinos durante os primeiros anos da ocupação francesa. As estimativas de números de mortes por doença, fome, como resultado direto da guerra durante os primeiros anos de colonização, indicam que a população nativa da Argélia caiu quase um terço nos anos entre a invasão francesa e o fim dos combates em meados da década de 1870. Então, Deus. gradualmente, a população europeia estabeleceu um domínio político, econômico e social quase total sobre o país e os seus habitantes nativos. Os colonos possuíam a maioria das residências ocidentais, fazendas, empresas e oficinas de estilo ocidental. Só foi mais tarde, no século XIX, que a imigração dos argelinos para a Europa começou, e foi principalmente por causa da Primeira Guerra Mundial. Esse fluxo migratório só foi possível porque a França precisava de mão de obra nas indústrias e homens argelinos para lutarem na Primeira Guerra Mundial. E cerca de 200 mil argelinos lutaram pela França durante a guerra, e quando a paz regressou, cerca de 70 mil argelinos permaneceram na França. Então, após a Primeira Guerra Mundial, vários movimentos nacionalistas começaram a surgir e não Ainda bem que levou não muito tinham. tempo até a Segunda Guerra Mundial,
onde os argelinos tiveram que lutar novamente. Porém, desta vez foi completamente diferente. Em junho de 1940, a França foi dominada pela Alemanha nazista e permaneceu assim até o final da Segunda Guerra Mundial. Este acontecimento feriu profundamente o orgulho francês. Ainda assim, as más notícias sobre o Império Francês não paravam e os movimentos nacionalistas que haviam sido ignorados e em algumas vezes severamente reprimidos passaram por algumas mudanças, mas sempre se manteram persistentes em melhorar os direitos dos argelinos. Notando pouca mudança do Império Francês, eles passaram a recorrer à violência. Mas não foi só isso. Depois da Segunda Guerra Mundial, a moeda francesa passou por uma grande depreciação em relação ao dólar, o que levou a França a criar o franco CFA, uma moeda para todas as suas colônias, na tentativa de valorizar a sua própria moeda. E aqui entraremos naquele tópico de como a França controla as suas ex-colônias através do franco CFA. Mas essa é uma conversa para um outro dia. Continuando. Com o surgimento de vários movimentos nacionalistas em várias das suas colônias, a liderança francesa sentiu que estava a perder o seu estatuto de potência global e estava a desaparecer. Então, motivados pelo sentimento de desgosto por ter o seu território dominado pela Alemanha nazista, pelo receio de perder as suas colônias, do seu território ser invadido pela Rússia e principalmente pelo seu orgulho, a França decidiu retomar os seus projetos nucleares. Ok, já vamos entrar agora numa parte muito importante dessa história. Vejamos, antes da invasão nazista, a França já havia começado a fazer pesquisas sobre energia nuclear, mas estas obviamente pararam ao longo da Segunda Guerra Mundial. Entretanto, depois de se ver livre dos nazistas, a França não queria perder o estatuto de potência a qualquer custo e estava a fazer de tudo. Por exemplo, no caso das suas colônias, a França introduziu uma moeda para poder controlar as suas colônias e torná-las dependentes. Então, eles basicamente já haviam resolvido a questão das colônias. Agora, o que lhes faltava? Exatamente isso que você pensou, uma bomba atômica. Sendo assim, a França decidiu voltar aos seus testes atômicos. Afinal, ela viu através dos Estados Unidos o poder que a bomba atômica tinha. Exato. E qual seria a melhor forma de garantir o seu lugar na mesa das potências globais, se não esta? Isso sem contar que a bomba atômica é a melhor arma e escudo que um país pode ter. Em outubro de 1945, o general Charles de Gaulle, o então presidente do governo provisório francês na altura, criou o Comissariado de Energia Atômica, uma instituição civil francesa que realizava pesquisas atômicas nas ciências, na indústria e na defesa nacional. Em dezembro de 1956, as autoridades militares francesas estabeleceram o Comitê para Aplicações Militares de Energia Atômica, sob a liderança deste senhor, o general Paul Elie. Ele reuniu o Comissariado de Energia Atômica Civil e as forças militares e cientistas para trabalharem num programa nuclear conjunto de longo prazo. Neste mesmo ano, a França concedeu a independência total de Marrocos e Tunísia, mas não concedeu a independência da Argélia, que já havia começado a guerra pela sua independência em 31 de outubro de 1954. Então, por que a França não queria dar independência à Argélia e mantinha um punho de ferro? Simples, a Argélia já tinha se tornado mais importante do que nunca para a economia francesa, devido à descoberta e já nesta altura a exploração do petróleo. Agora, durante todo esse tempo, a França já havia montado a sua equipe para fazer os testes nucleares, mas faltava algo. Onde, quando e como seria. Então, nesse todo tempo, o general de Gaulle estava à procura de sua mina de ouro, o lugar perfeito para fazer os seus testes nucleares. Até porque essa é uma arma poderosa e que na altura ninguém sabia a dimensão dos danos, da radiação, de tudo que poderia vir com ela. Então, em março de 1957, o general de Gaulle, em uma visita privada à Argélia para ganhar conhecimento dos vários ativos do Saara argelino, ele visitou vários campos petrolíferos e locais de construção. O potencial que ele previa
havia ali consistia não apenas na exploração dos recursos naturais, mas também na realização de uma série de testes nucleares. Então, em março de 1957, quando o general de Gaulle fez uma visita à Argélia, ele sentiu que achou o lugar perfeito, longe da França, para fazer os testes nucleares. Afinal, para Gaulle, qualquer efeito negativo, seja a destruição de vidas humanas, animais e vegetação, e pela toxificação, vale mais que seja longe de casa, longe da França. Tipo, não é tão mal assim destruir o território Desde que não argelino, seja o desde que meu seja país. longe da França. Então, em outubro de 1957, foi lançada a construção secreta de uma base militar chamada Centro Saariano de Experimentos Militares. E em poucos meses, a região de Rengane se transformou em um imenso carteiro de obras e em um horrível campo de tiro. No dia 13 de fevereiro de 1960, a França detonou a sua primeira bomba atômica aqui em Rengane, no deserto do Sahara, com o codinome Blue Jerboa. Em homenagem a um pequeno roedor saltador do deserto, tinha uma capacidade de explosão de 70 quilotons. Cerca de 3 vezes a força de Little Boy, a bomba atômica dos Estados Unidos que foi lançada sobre Hiroshima. Este teste colocou a França na mesma liga atômica com os Estados Unidos, a União Soviética e a Grã-Bretanha. Neste mesmo dia, de Gaulle exclamou, abre aspas, viva a França! A partir desta manhã, ela está mais forte e orgulhosa. No entanto, tal orgulho nunca pareceu ser afetado pela destruição de vidas humanas, animais e vegetação, e pela radiação que afetou centenas de milhares de quilômetros de área ambiental na Argélia e noutros lugares. A França diz que demarcou uma área de cerca de 100 mil quilômetros quadrados em Rengane como zona militar devido à ausência total de vidas animais e vegetação. Ao contrário do que afirma Aileret, a cidade de Rengane era habitada. A sua região era atravessada por populações nômadas e seminômadas. E claro, a sua fauna e flora eram claramente inexistentes. Com todos esses testes nucleares, a radiação se espalhou por toda esta região. Entretanto, Blue Jerboa foi seguido por Garboise Blanche, White Jerboa, Garboise Rogue, e estes testes continuaram até 1966. Devido a reclamações e embargos que outros países colocaram na França, você acha que a França parou de fazer esses testes nucleares? Claro que não. A França passou a fazer estes testes ou experimentos nucleares de forma subterrânea e foram feitos mais de 17 testes nucleares até 1966. Mas há dois factos que destacam estes 17 testes nucleares. O primeiro sendo que num deles aconteceu um grande erro e a fuga de radiação que contaminou a população ao redor. Meu Deus, mano. Inclusive, o primeiro-ministro francês que esteve presente durante os testes fugiu do local rapidamente e subiu um voo de volta à França. Agora, veja que eu disse que os testes aconteceram até 1966. Isso é interessante, porque a Argélia já havia ganho a sua independência em 1962. Então, o que aconteceu? Até 18 de março de 1962, um acordo concedendo à Argélia a independência da França foi assinado. Mas o acordo tinha uma cláusula oculta que permitia à França a continuar a realizar testes nucleares em terras argelinas. Ou seja, houve um trapaceiro nisso. E para a França era melhor que continuasse assim, afinal, porque eles iriam arriscar um acidente nuclear no seu próprio país se existia uma colônia para isso. É assim que eles pensavam. A França, depois de um tempo, abriu um programa de remuneração às famílias afetadas pela radiação, mas também se recusa a revelar certos locais de testes onde ainda existem matérias contaminadas, dos quais ainda afetam comunidades.
E vamos ser sinceros, eu acho que a França não quer remunerar as diversas famílias que foram afetadas pela radiação, tanto dentro como fora da Não. Argélia. Então, é isso. O nosso vídeo termina por aqui. Diz-me aí o que você achou dessa Putz, história. E claro, por favor, deixe-me sugestão de tópicos e temas. Muito obrigada, mano. Vídeo bem maneiro.